escudar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Com critério e temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até ao recesso das penitenciárias e das colônias de isolamento sanitário, sem depreciar crenças ou sentimentos. Os mais doentes requerem maior ajuda. Incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas e as organizações doutrinárias, através de cartas e publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados, buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. A permuta de experiências equilibra o progresso geral. Pelo rádio ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente, a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina deve ser ministrada em pequenas porções. Para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral dos meios. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. Arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio da experiência. Conquanto precisemos trabalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima, nos padrões do Evangelho. A doutrina espírita prescinde do proselitismo de ocasião. E o Espírito selecionou o seguinte trecho, descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, dito por João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, esses aspectos da conduta espírita, agora lidos à luz de uma reflexão sobre o papel da doutrina espírita, eles ganham um sentido para que a gente possa impulsionar a nossa prática dentro desse contexto. E aí podemos, então, atacar a temática que diz respeito ao trabalho com o público. E eu aqui segurando e só passando os slides e ninguém me disse nada, vocês só colando, né? Estou vendo aí. Eu querendo apresentar descrições e vocês aí só colando. Vamos falar um pouquinho do público. Quando a gente resume nessa frase, todos necessitamos de luz. Esse é o público que a gente deve alcançar em todos os meios, por todos os mecanismos, com toda a ênfase para a gente conseguir alcançar esse benefício que a doutrina espírita deve chegar enquanto tesouro para todos os distritos da opinião. E aí a gente pode resumir um pouco esse contexto. Montamos uma tabela onde a gente tem o público, as necessidades que o público tem, a mensagem espírita que deve alcançar aquele determinado público. Então a gente tem uma classificação, que é uma classificação orientada para esse público, dizendo o seguinte, nós precisamos alcançar o público em geral, precisamos. Os jovens, por que os jovens estão destacados dentro desse processo? Alguém faz ideia? Por que eu tenho que ter uma atenção quando eu vou conversar com o jovem? Porque eu tenho uma linguagem diferente, eu tenho um conteúdo específico que eu preciso me dirigir a ele com esse cuidado. As famílias. Por que nós estamos destacando a família como um
público específico para esse processo. Porque esse é um instrumento de evolução. Quer atacar um instrumento efetivo de evolução do espírito? Dirija-se à família dele. Converse com aquele núcleo familiar para você poder trabalhar. E os trabalhadores espíritas, porque é a partir deles que nós ganhamos novos agentes que vão trabalhar dentro desse contexto. Mas com quais necessidades? Quem me ajuda com esse público? Qual é a necessidade do público em geral? O que esse público precisa? De um esclarecimento geral. Mais do que espiritismo ou espiritualismo, esse público precisa de espiritualidade. Então, quando nós nos dirigimos a ele, não é numa dimensão proselitista, não é numa dimensão de deitar doutrina, não é numa dimensão de estabelecer vínculos de convencimento, mas é no sentido de oferecer esclarecimento e consolo sobre os aspectos espirituais da vida. A quem nós reportamos a experiência do momento espírita? A quem ele se dirige, Malena? Como é que você formata os aspectos para alcançar um público geral? Compartilha com a gente quais são os pontos de atenção que você deve ter com relação a isso. Público em geral, não dirigido ao público espírita. É algo que a pessoa possa ouvir e compreender. Então, palavras simples. Todas as frases na ordem direta. Curtas. Parágrafos, no máximo 3 linhas. Tudo isso determinando para que se completem exatamente os 5 minutos, entendendo a vinheta de abertura e de encerramento. Pensou-se em quem? O programa foi lançado 5 para as 7 da manhã. E durante 30 anos ele ficou de segunda a sábado, às 5 para as 7 da manhã, às 5 para as 7 da noite, 5 para meia-noite, 5 para meio-dia. A federação pagava para a rádio uma emissão. As outras foram por conta da rádio, pelo Ibope que deu. Nós pagávamos para uma emissora, passava em 3. Então, o benefício era para as emissoras pelo Ibope. Em que público a gente pensou especificamente? 5 para as 7 da manhã, as pessoas estão levando os filhos para a escola. Então, está no carro e vai ouvir, enquanto está dirigindo. Então, ele não é algo que tenha que precise ser difícil ou que seja difícil, que a pessoa não entenda com facilidade. Não ouça e entenda a mensagem com facilidade. É aquele que está com fone de ouvido e está no ônibus, no transporte público, penduradinho lá, mas ele está ouvindo. Então, é algo bem simples. Não se faz proselitismo, não se dá lições de doutrina espírita. Falamos de reencarnação? Falamos. Sutilmente. Mas a gente não fica explicando como é que é o processo, a cada quanto tempo ocorre, etc. e tal. Falamos de causa e efeito? Sim. Todo efeito tem uma consequência. Quer dizer, toda causa, toda ação tem uma consequência. Então, coisas simples, lições de otimismo, lições de alegria. Está começando o dia, em princípio, e as pessoas têm que serem motivadas para viverem bem esse dia. E as experiências foram maravilhosas, gente. E sempre que se trabalhar com rádio e televisão, lembrem, a gente não sabe onde a mensagem chega. Rede social, você não sabe onde chega. Quando você tem um canal, você não sabe quem vai acessar. Então, é isso que a gente tem que pensar. O público em geral, formar o homem de bem. Esse é o objetivo.
Essa experiência de falar com o público geral, ela tem que ser uma experiência formatada com essas perspectivas. E para o jovem? Atenção para a gente não associar o jovem a um idiota de bermuda, porque ele não é isso. Às vezes a gente quer tratar o jovem como se ele fosse uma criança maior. E a gente quer tratar dos assuntos afrontando a inteligência dele. O jovem, ele tem uma perspectiva, ele tem uma vontade de saber, mas ele também está à busca de referências. Então, eu preciso interagir com o jovem num papel de exemplo, de liderança. Eu preciso passar para ele mensagens desafiadoras, que estão no universo do contexto dele, falando uma linguagem que ele compreende, o que não significa que nós precisemos aviltar a nossa linguagem para alcançar o do jovem. Mas é possível falar com eles um vocabulário agradável, que os expõe a ideias edificantes, nobilitantes e desafiadoras. Essa é uma relação que a gente precisa ter. E quando eu preparo o material para o jovem, eu preciso ter alguns cuidados e algumas atenções, quanto a temas, quanto a abordagens e quanto à estrutura de linguagem. Quer dizer que com o jovem a gente simplifica? Não. Pelo contrário. O jovem, a gente dá camadas de informações. Aquele jovem que só pega a primeira camada, está ótimo. O que se apercebe um pouquinho vai para a segunda. O que entendeu um pouco mais vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta. Então você prepara o conteúdo, você vai trabalhando com elementos e o jovem vai recuperando os elementos que ele tem do dia a dia. E isso é importante quando a gente foca esse público. É preciso identificar as necessidades dele e configurar a mensagem que nós vamos trabalhar com esses interesses. Porque senão o jovem é movido por atenção e interesse. Se ele se desinteressa daquele assunto, até logo. Não há o que a gente falar nesse sentido. Na dimensão da família, harmonia e compreensão no lar, educação dos filhos, superação de conflitos, desafios familiares. Então, qual é o conteúdo espírita que a gente pode modular para esse público? São orientações, são reflexões, são experiências, são conteúdos que interessam a eles. A gente tem na FEB TV, na quarta-feira à noite, um programa chamado Família no Ar, aonde é um pequeno podcast com uma série de entrevistas exclusivamente sobre temas da área da família, conduzido pela equipe da área da família. É um programa que ele está orientado para entender como é que a gente cuida dos velhos, como é que a gente cuida das crianças, os problemas dos desafios dentro da família. Então, são especificamente temas do universo familiar tratados à luz da doutrina espírita. É o único formato disponível? Não. A gente trabalha com conteúdos, reuniões de estudo para a família, materiais específicos, livros direcionados para a temática familiar, mensagens selecionadas para atender a esse conteúdo específico, porque a doutrina espírita tem o que falar nessa direção. E, por fim, o trabalhador espírita, um público especialíssimo. Porque nós estamos falando com formação de uma mentalidade ativa. Nós estamos falando com um público que não é um público simplesmente de recepção, é um público de interação continuada. Então, eu vou trabalhar com conteúdos que estão dentro do interesse dele, do estudo sistemático, da necessidade de reflexão, dos modelos de transformação, mas eu vou atender às necessidades que estão sendo apresentadas dentro desse contexto do público. Com essa classificação, público em geral, jovem, família e trabalhadores, nós temos as categorias gerais dos públicos que nós precisamos atender quando nós nos dirigimos com uma comunicação social espírita. Ok? Pontos de destaque para isso. A mensagem deve ser transmitida
com o máximo de respeito a quem vai escutá-la. O que significa respeito a quem vai escutar? Eu não vou lhe impor a mensagem. Eu não quero utilizar nenhum tipo de artifício para seduzir você a esse conteúdo. Eu não vou utilizar as estratégias mercadológicas de direcionamento do seu comportamento. Por que eu não vou fazer isso? Por respeito. Eu respeito o seu livre-arbítrio. Então eu vou ser claro. Em alguns contextos, eu posso até ser enfadonho, porque não vou usar retórica contra você. Eu vou lhe apresentar as coisas de maneira que você tome as suas decisões, que você faça as suas opções. Isso é uma mudança bem significativa na atitude doutrinária, na atitude do processo de comunicação, porque ele não é um processo de captura do indivíduo. Ele é um processo de libertação dele. Então a gente tem uma atitude diferente com isso. Então a mensagem tem que ser meio chatinha mesmo? Não. Mas se você identificar um procedimento onde você vai dialogar com o indivíduo e manter o respeito com ele, está ótimo. Esse é o santo graal do processo comunicativo. Segundo ponto, adaptação da linguagem, dos recursos e dos métodos aos públicos diferentes. Nem sempre a gente vai alcançar todos os públicos. É uma arte desenvolver camadas de mensagens. Você pegar um conteúdo que você monta ele de tal maneira que ele atende o trabalhador, atende. Atende a família, atende. Atende o jovem, atende. Atende o público geral, atende. Nossa, isso aqui é um achado. Esse é um material que assim requer uma capacidade de síntese, de elaboração, de estética muito adequada para trabalhar com isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com qual é o seu público preferencial para esse canal de comunicação. Certamente o Momento Espírita alcança o público espírita? Alcança. É o público objetivo dele? Não. Não é. Alcançar o público espírita é uma externalidade, é um efeito colateral do trabalho que está sendo feito, porque ele é direcionado para um público geral. Nós vamos fazer um trabalho para o trabalhador espírita, linguagem própria, conteúdo próprio. Mas isso aqui serve para outros públicos. Ótimo, externalidade, efeito colateral, não é o objetivo da gente. Esse direcionamento é importante. A prática do Evangelho de Jesus, baseado no amor, na caridade, na fraternidade, é o alicerce da mensagem espírita. E deve ser o objeto principal, o objetivo principal da sua divulgação. Então, quando eu olho um material de divulgação espírita, eu preciso pensar assim: qual mensagem eu estou transmitindo? Olhei. Qual mensagem que vai ficar daqui? Ela evangeliza? Ela produz progresso? Ela induz reflexão? Não. Está incompleta. Tudo bem? Sobre o público. Todo mundo conhece esse livreto aí, né? Todo mundo conhece esse livreto. Então, a partir da perspectiva que esta orientação traz para a gente, nós vamos identificar, em todo o mecanismo, nós precisamos identificar a intenção, a situação e o contexto. Focando... Para que eu estou analisando esses três elementos? Por que eu tenho que me preocupar com esses elementos? Porque eu preciso alcançar o público que está ali. Então, peraí, eu vou falar com a Malena? Vou. Qual é a intenção da minha comunicação com ela? Qual é o contexto da minha comunicação com ela? Quem é essa pessoa a quem eu estou falando? Para que eu vou me dirigir com ela? Então, eu preciso entender isso. E aí a gente precisa ter atenção com uma coisa muito delicada, gente. Palestra no Centro Espírita. Muito delicada. Por quê? Porque nós temos cometido uma atrocidade com esse trabalho. A gente tem feito com que o orador seja o único responsável pelo êxito do trabalho. Malena, você pode falar lá na minha casa? Posso. Tá bom. Qual o tema? Fala o que você quiser, Malena. Tá bom.
Malena sabe qual é meu público? Não. Sabe a quem ela se dirige? Não. Sabe em qual contexto ela vai falar? Não. Qual é o resultado disso? Um desastre. Mas a gente olha assim, não, é porque os espíritos preparam. Né? Os espíritos vão de inspirar a Malena para ela fazer um trabalho que é um trabalho direcionado para aquele público. Espera aí, gente, e o nosso papel? O trabalho da palestra pública não é um trabalho do orador. É um trabalho de uma equipe que começa no planejamento, quando a gente seleciona um tema que vai atender às necessidades dos participantes da nossa casa. A gente orienta, olha, nós estamos com a necessidade desse tema. Dentro desse tema, nós estamos precisando dessa abordagem. Tá bom, então eu vou configurar para atender essa coisa. Mas olha, veja, o nosso público ele é assim, 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 predominantemente nesse contexto. Tá bom. Pronto. Vai participar da atividade? Vai. Então vamos ter cuidado com a atividade. Eu tenho me matado do ponto de vista de uma angústia existencial com um processo que é a gente leva um esforço desgraçado para elevar o pensamento das pessoas desde que a palestra começa, para chegar numa culminância de sensibilidade das pessoas em torno de um conteúdo. Mal o orador terminou de falar, fez a prece, começa. Pessoal, próxima semana tem feijoada aqui no centro, estamos vendendo as coisas ali. Depois de amanhã tem atividade. Peraí, eu levei 1h30 para fazer com que as pessoas alcançassem um patamar de reflexão e em 2 minutos a gente derruba elas. Resultado? Ineficiência. A pessoa vai para casa pensando na feijoada, ela não está pensando no conteúdo que ela recebeu. Então, nós anulamos o trabalho por falta de alguns pequenos cuidados de atenção. Espera aí, qual é o propósito da palestra pública? Qual é o propósito dela? A gente não tem o propósito de levar a pessoa a refletir, levar a pessoa a pensar sobre um assunto? Se eu ataquei esse tema e expus o tema, deixei as pessoas em estado de reflexão, silêncio. Silêncio. Acabou. Deixa a pessoa digerir isso. E os avisos? Ou você dá no começo, ou você bota no quadro de aviso. Depois da palestra, é um crime. Contra o quê? Contra o esforço que nós estamos fazendo de levar o indivíduo para a reflexão. Depois daquilo, a gente vai levar ele para a sala de passe, pensando no quê? Nós preparamos ele para o passe e desintonizamos ele em 3 minutos. Agora ele vai para o passe pensando, eu tenho que comprar feijoada para mim, para meu pai, para minha mãe, para o meu cunhado. Mas aquele cunhado não dá para a gente convidar porque ele não vai me pagar. Então, cunhado não. Não, mas eu tenho que levar, porque o cunhado ele está precisando disso. Mas não sei se eu levo, se eu não levo. É assim que o sujeito está tomando o passe dentro da cabina dele. Quem foi que gerou isso? Foi você. Foi você que deu o aviso e tirou ele da reflexão, porque antes de você falar naquilo, ele estava pensando, puxa, eu nunca tinha pensado nesse negócio. Eu preciso perdoar mesmo meu cunhado. Ele é um desgraçado, mas merece o perdão também, porque Jesus manda a gente trabalhar com isso. Ele está digerindo o conteúdo nos contextos que a gente tem. E nós não podemos interferir com esse processo. Deixa essa atividade para os obsessores dele quando sair do centro. Não precisa a gente fazer papel de obsessor durante esse tipo de atividade. Então, a atividade da palestra espírita ela precisa ser melhor cuidada pela equipe. A gente está transferindo toda a responsabilidade do trabalho para o orador. E o trabalho não é só do orador. É um trabalho do dirigente, é um trabalho da instituição, é um trabalho de quem planeja, é um trabalho do público se preparar para o que está acontecendo aqui. Então, a gente precisa criar todos esses mecanismos para levar a essa culminância de reflexão. Alcançou ela? Alcançou. Deixa o sujeito lá. Deixa o sujeito lá no templo interno dele, maturando, refletindo sobre as questões que chegaram para ele. Não precisa a gente tirar ele dentro desses contextos.
Esse é um item que nós vamos revisar no orientação para incluir outras orientações no capítulo respectivo da palestra espírita, porque a gente tem percebido muita dificuldade com relação a isso. Esses aqui são elementos de orientação que estão disponíveis para a gente pensar em termos do público. A seleção dos conteúdos a serem compartilhados com o público, o conhecimento do público que nós vamos alcançar e se aquilo que nós estamos oferecendo para eles pode ser alcançado por eles, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de formato de mensagem, do ponto de vista da empatia com o processo comunicativo, do ponto de vista do nível de linguagem que está sendo estabelecido. Eu lembro de um episódio, eu era muito jovem. Alguns de vocês que conheceram o Assis devem saber, né? O Assis me dava umas controladas, porque eu me empolgava quando ia fazer fala. Perdão, gente, eu comecei a falar, eu tinha 14 anos de idade. Então era assim, eu queria ser o novo Divaldo, eu queria usar as palavras difíceis, eu queria trabalhar as coisas, e Assis terminava a palestra, eu já sabia. A gente fazia palestra na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, terminou, sobe na salinha para ouvir as recomendações. E as recomendações era aula de evangelização pós-palestra. Ó, foi bom aqui, faltou isso, está faltando Kardec, está faltando atenção, explorou coisa que não devia, não falou uma linguagem adequada. E ali a gente foi aprendendo com esse feedback como estabelecer um mecanismo comunicativo. Uma vez eu fui fazer uma palestra em São Luís do Maranhão. E nessa palestra em São Luís, eram 3 noites de atividade, eu fiz a atividade, na verdade eram 3 dias de atividade, eu fiz a atividade da abertura, e quando nós terminamos a atividade da abertura, que foi assim, eu achei o máximo. Eu assim, sabe quando você faz aquela palestra que você diz assim, yes! Hoje eu arrasei! Estávamos na casa do companheiro Osmi, o presidente da Federação Espírita do Maranhão. E o Osmi, assim, o Osmi é muito matreiro, sabe aqueles espíritos sábios, simples, sem muita coisa, e a gente conversando, aquele ambiente de diversão, e daqui a pouco alguém conta uma história engraçada, e Osmi resolveu me contar a história engraçada. Que ele foi falar no interior do Maranhão, foi para um centro que ele não conhecia. Quando ele chegou no centro, ele sentou-se, esperando as pessoas chegarem, o centro muito pequenininho. Chegou assim um agricultor, sentou do lado dele, ele ali cumprimentou o companheiro e disse assim, vem cá, como é o público aqui, assim? O companheiro, não sei não, senhor. Mas assim, como é que normalmente se fala as coisas aqui? Não sei não, senhor. Você frequenta aqui a casa? Frequento, senhor. Posso lhe perguntar uma coisa? Pode. Se você fosse falar para as pessoas aqui desse centro, como é que você falaria? Aí ele disse assim, sei não, senhor. Olha, eu sou agricultor. Então, eu só penso o seguinte, o senhor não veio aqui dar alimento para a alma para a gente? Foi. Pois é, eu alimento minhas galinhas. Quando eu vou dar alimento para elas, galinha precisa de milho, então eu dou milho. Aí Osmi, entendi. Ele dizendo, captei a vossa mensagem. Começou a palestra, tome espiritismo. Ele foi do Livro dos Espíritos à Gênese, passando por toda a revista espírita, intensivão de espiritismo. Quando ele terminou assim com aquele, hoje eu dei uma aula de espiritismo. Guardou o companheiro, estava lá o agricultor saindo. Aí ele olhou para mim, viu? Eu sabia que vinha mensagem. Ele olhou para mim e aí fez assim. Aí eu perguntei para o homenzinho, e aí, o que é que o senhor achou? Ele disse, olha, senhor, quando eu dou alimento para elas, eu não dou a saca de milho inteira, não. Eu dou milho, mas não é assim a saca toda derramando desse contexto, não. A gente tem que aprender a dosar. Espera aí, o que esse público está precisando? É isso daqui? É.
Não preciso contar todas as histórias, não consigo expor todo o conhecimento que está a respeito daquilo. A gente dosa para aquela necessidade que o público precisa alcançar. E esse é um ponto importante para a gente refletir sobre isso. Quando nós estamos preparando esses aspectos para o público, é importante estruturar uma preocupação para a equipe de comunicação refletir. E nós resumimos isso aqui, em algumas perguntas chaves. Qual o principal aspecto de educação moral que nós vamos tratar? O que é que nós vamos tratar neste conteúdo? Vamos fazer um cartaz? Vamos. Qual o principal aspecto de educação moral que esse cartaz vai tratar? Não é um cartaz de divulgação, não. É um cartaz para a gente apresentar um livro. Sim, e a função evangelizadora desse cartaz? O livro não tem conteúdo? Não tem nada que possa provocar as pessoas a refletir sobre isso? Não é texto só não, tá, gente? Às vezes a gente explora esse conteúdo moral com uma imagem. Às vezes com uma sonoridade. Por quê? Porque a gente está procurando levar os indivíduos a um estado de reflexão desse conteúdo. Não, o nosso cartaz não tem, não. Então reveja. Então reveja o conteúdo que vocês estão vinculando, porque ele está perdendo uma oportunidade muito importante desse processo. Segunda questão, o que se pretende com a divulgação? Tudo bem, nós estamos divulgando com conteúdo próprio, mas nós pretendemos o quê? Não, nós precisamos divulgar um evento. Tem o local? Não. Tem a data? Não. Tem a hora? Não. Ué. Então, essa comunicação não está sendo eficiente. Põe o telefone, deixa as pessoas ligarem para saber o que é, né? Então, assim, nós precisamos compreender o que eu pretendo divulgar com isso daqui. Qual é a utilidade que se pretende com aquela peça de comunicação? Terceiro, quais são as informações essenciais para que o público conheça? Que informações são essas que estão contidas dentro do nosso processo? Isso é uma preocupação com o público, porque é a partir desses aspectos que nós desenvolvemos os atos comunicativos. John Searle, que é um teórico da linguagem, ele vai desenvolver uma concepção muito interessante, baseada na ideia dos atos de fala de John Austin, que é assim, todo o processo de comunicação é uma ação. Não é só um emitir de palavras. Você tem atos locucionários. Atos locucionários, quando você diz com as palavras. Por favor, pode fechar a janela, está fazendo frio. Ato locucionário, o que é que eu quero? Que feche a lâmpada. Eu quero que feche a janela. Atos ilocucionários. O que é que eu disse? Estou com frio. Qual é a minha intenção? Fecha a janela. É um ato ilocucionário. E existem atos perlocucionários, ou seja, eu digo uma coisa, mas eu pretendo outra. Você está com calor? Entendeu? Fecha a janela. Fecha a janela. Todos os nossos modelos de comunicação são atos de comunicação. E nós precisamos ter consciência. Com este ato comunicativo, o que é que eu estou compondo? O que é que eu estou dizendo? Qual é a mensagem que eu quero passar? Vamos testar? Preparei o cartaz, preparei. Chama alguém que não participou da apresentação. O que é que isso chama a atenção em você? O que é que você sente quando você olha para esse cartaz? Qual é a percepção que você tem? Não foi nada do que a gente estava pensando, vamos fazer de novo. Porque não alcançou os objetivos que você estava trabalhando. É assim que a gente faz esse processo de preocupação com o público de uma maneira geral. A gente leu essa mensagem, então eu vou passar esse processo daqui.
A divulgação do Espiritismo exige sensibilidade e estratégia para alcançar diferentes públicos de maneira eficaz. Por que exige uma sensibilidade? Porque eu preciso ter empatia com o meu público. Eu preciso saber como eu vou alcançá-lo. Para saber isso, eu preciso identificar a necessidade dele. O estudo do público é uma disciplina própria de comunicação, que na maioria das vezes passa esquecida em nosso processo comunicativo. Quer ver um exemplo disso? Nós mantínhamos na FEB TV, durante muito tempo, programas de 1 ou de 2 horas. Eram programas de entrevista, eram programas de conversa, e a gente achava que estava arrasando. Um belo dia nós resolvemos fazer o seguinte: vamos pegar os instrumentos de medição e ver quanto tempo as pessoas estão assistindo. Sabe quanto tempo eles assistem? 12 minutos. Eu estou botando no ar um programa de 1h30 e as pessoas estão assistindo 12 minutos. Por quê? Isso é muito característico do meio. O meio não é um meio adequado para você passar um programa de 2 horas. A gente vem para o encontro, a gente passa 8 horas conversando e trabalhando com isso. Se botar essa gravação no YouTube, alguém vai ver 8 horas desse processo? Não vai. Bota em velocidade 8, se possível, né? E vai assistir ali uma meia hora, depois enche a paciência daquele processo dali. Então é melhor você pegar e fazer recortes de até 12 minutos. De até 12 minutos. E entregar conteúdos especificados. Ah, mas a gente tem um conteúdo que pode estar lá. Joia. Público específico. Então, eu faço um programa como orientação ao Centro Espírita, que é um programa dirigido, que só vai lá quem tem interesse naquele assunto, e o programa é focado naquele assunto. Aí eu detalho um pouquinho mais. Por quê? Porque eu estou falando com um público especializado. Essa é a estratégia de conhecer a sensibilidade do público e a montagem de uma estratégia que vai focá-lo dentro daquele conteúdo. Eu não preciso esgotar todo o processo em uma única abordagem. A gente descobriu algumas estratégias importantes. É mais eficiente você colocar um programa de sequência do que você ter programas isolados. O público é mais fiel quando você pega um conjunto de conteúdos e foca para ele. Vou dar um exemplo disso. Nós passamos cerca de 6 meses elaborando um programa para as mulheres espíritas. Por que motivo? Porque quando nós prestamos atenção às estatísticas do movimento espírita, nós somos 80% de mulheres. E eu só tinha programa tratando temas por homens. Tem uma incoerência aqui. Então, nós bolamos um programa para tratar assuntos dentro do universo feminino à luz da doutrina espírita. Eita, o espiritismo agora está virando feminista também. Não. Tem homens que participam desse programa, mas discutindo assuntos que estão dentro do universo feminino. Então, nós reunimos um conjunto de companheiras espíritas para que elas fizessem a ancoragem do programa, companheiras com muita segurança doutrinária, com muito rigor, com muita versatilidade para aquilo dali. E começou o desafio da gente, que foi, como é que a gente vai chamar esse programa? Vou abrir para vocês as ideias que surgiram. A primeira ideia eu adorei. Que assim, a casa da mãe Joana. Nossa, aí eu digo assim, é esse o tema. Apareceu a ideia, eu digo, casa de mãe Joana. Aí quando foi para a diretoria da FEB, disse assim, programa espírita com o nome de casa, sabe pensando que isso aqui é casa de mãe Joana mesmo? Não, casa de mãe Joana não dá não. Virou a casa de Dona Maria. Amenizou, né? Mas o nome completo dela é Maria Joana. Tá? E dentro desse tema da casa de Dona Maria, a gente começou a explorar temáticas que dizem assim, peraí, quem é que tem que fazer a pauta desse programa? Eu sou incompetente para falar a respeito disso, porque eu não sei quais são os problemas do universo feminino.
Então, deixa eu pegar companheiras que vivenciam experiências desse tipo para elas trazerem a pauta. Resultado, sucesso geral. O programa dialoga com o público, ele tem uma leveza de trabalho para dialogar sobre esse tema, ele explora as temáticas que os homens odeiam. Não é para eles. Não diz respeito a eles, não é uma temática que está no universo específico deles. Ótimo, o programa está atendendo os objetivos para que ele foi trabalhado. Agora a gente está bolando um programa para um público jovem. À semelhança do que nós fizemos no passado com a minha Nada Mole Encarnação, que era um programa feito pelos jovens para os jovens, que inspirou, que é um formato que perdeu o conteúdo, hoje não tem o mesmo apelo. Nós estamos revisando isso. E estamos com uma dificuldade específica, que é produzir programas para crianças. Porque o universo infantil é um universo dificílimo de você compreender, porque você não tem a sensibilidade de perceber como é que eu falo com a criança. Então, a gente fez alguns ensaios, e ou ficou aquela coisa bobinha, sabe? Sem graça, ou ficou aquela coisa meio assim, maçante, não sei como é que as crianças estão trabalhando com isso. Essa é uma dimensão que a gente ainda não conseguiu ajustar, não conseguiu entender, porque a gente não teve ainda essa sensibilidade. Puxa, eu fui criança, mas faz tanto tempo que eu já nem me lembro como era. E se eu conseguisse falar comigo como eu era criança, se eu vou atender as crianças do jeito que elas estão hoje. Então, tem outra realidade envolvida com esse processo. É dessa sensibilidade, dessa montagem de estratégia que a gente está falando quando a gente tenta formatar os conteúdos para o diálogo com esse público específico, ok? Bom, ainda temos alguns elementos chaves para isso. Princípios éticos que devem ser observados e princípios de planejamento estratégico. Por quê? Porque nós, às vezes, não temos controle no nosso mecanismo de comunicação. Então, eu preciso fazer com que a peça comunicativa ela se adapte ao processo. Eu vou poupar vocês de ler o que está aí, porque vocês estão com esse material disponível. E como ele se trata de uma referência de comunicação, não vou ler para vocês, ok? Quero só destacar esses aspectos. Existem norteamentos éticos que precisam seguir o direcionamento para o público e é necessário que a gente faça um planejamento das estratégias que vão ser utilizadas para a divulgação daqueles conteúdos. É necessário a adaptação da mensagem a todos os públicos. O que é que significa isso? Meios de comunicação em massa para o público geral. Conteúdos que vão tratar daqueles princípios, daqueles temas. Com qual tipo de linguagem? Claro, objetivo, acessível, com os recursos que estão ali. Isso a gente vai passar agora por cada uma daquelas categorias que a gente falou, também são conteúdos que estão detalhados no material com vocês e que estão resumidos naquela tabela inicial do que a gente está falando sobre isso. Então, esses elementos, eles devem destacar que a eficácia da divulgação depende da vivência dos seus princípios por parte dos divulgadores, porque são eles que reforçam a qualidade da mensagem. Senão ela cai no vazio. Senão ela cai de novo naqueles contextos. Passamos o dia falando sobre isso. Então, os nossos públicos estão caracterizados como aqueles que precisam de luz renovadora. Quem são? Todos nós. E qual é a preocupação que a gente precisa ter? Alcançar todos os distritos da opinião com aqueles conteúdos. Só para a gente relembrar. Nosso propósito. Transformação moral. Nosso objetivo, garantir a felicidade efetiva dos indivíduos. Nosso método, a formação da mentalidade cristã. Nosso público, todos. Estamos construindo esses elementos. No dia de amanhã, pela manhã, nós vamos encerrar utilizando os aspectos dos instrumentos que nós utilizamos. Quais são as ferramentas que a gente usa para trabalhar com isso, a gente dá uma cobertura geral. À disposição de vocês para perguntas, questões e comentários. André, quando eu vi essa quarta parte aqui, me chamou muita atenção, porque o que acontece? Lá no meu local onde eu frequento, a minha UTI lá, tem alguns eventos de outras áreas
que por eu ser também da área da comunicação e participar desta outra área, quando vai tratar a respeito do público jovem, as temáticas, as coisas, os encontros, eu percebo que não fica um ponto, uma visão jovem, sabe? Fica algo ou muito infantilizado, ou algo muito, assim, dogmático, sabe? Muito velho, pode Muito falar. velho, Ou é exatamente. muito infantil ou é muito velho. Eu entendi. Então, por eu ser jovem, certo? Eu também sou jovem há muito tempo, mas eu sou jovem. Às vezes eu tento modificar um pouco essa visão, sabe? Mas eu enfrento grandes dificuldades. Como que será que a gente poderia, nós, enquanto da área da comunicação, não sei se a gente teria uma abertura, até onde a gente poderia, às vezes, influenciar na outra área, sabe? Para a gente conseguir melhorar e realmente conseguir trazer os jovens para o movimento espírita, sabe? Essa é uma preocupação tão grande que o Conselho Federativo Nacional aprovou no Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro uma diretriz específica, que é um objetivo 10, que é a inclusão do jovem nas atividades do Centro Espírita e do Movimento Espírita. Por quê? Porque nós estamos com dificuldade de fazer isso. Causa, ou tratamos como uma criança, ou tratamos como um idoso. A gente não está tratando ele como jovem. O que é que está faltando? A participação do jovem. Qual é a estratégia que a gente tem feito para conseguir alcançar esse público? Vamos fazer um trabalho para o jovem? Vou relatar para você a experiência da minha nada mole encarnação. Minha nada mole encarnação, ele surgiu como uma tentativa de falar para os jovens numa linguagem do jovem. Problema. Quando a gente fazia o roteiro, era um roteiro velho, feito por velhos. Não funcionava. Ok? Quando a gente dizia para os velhos, adaptem, aí saía um roteiro infantilizado, porque eram os velhos tratando os jovens como se fossem imbecis. Ok? Então a gente parou um pouquinho e pensou assim, como é que nós vamos conseguir lidar com isso? Tem uma estratégia. Vamos pegar o jovem, vamos nos reunir com esses jovens, vamos estudar os conteúdos que a gente quer ministrar com esses jovens e verificar se eles estão de posse do conteúdo. Vocês entenderam o conteúdo? Entendemos. Deixa eu ver. Vocês entenderam o conteúdo. Vocês podem preparar agora um conteúdo para o jovem? Pronto. Aí eles sabiam a linguagem, aí eles sabiam os tempos, aí eles sabiam as sacadas, aí eles introduziram no programa o pós-crédito, onde no pós-crédito tinha uma brincadeira, tinha uma coisa. Por quê? Porque estava no universo deles aquilo dali. Então, esse processo é um processo que nós precisamos aprender. A gente tem que começar a tratar o jovem como um espírito em processo de adquirir a sua maturidade espiritual nessa encarnação, porque ele já vem de outras. O espírito está se assenhoreando do corpo nessa existência, mas ele já tem o seu conteúdo. Então, se eu quero que tenha uma segurança doutrinária, eu tenho que dar segurança doutrinária para ele. Eu quero falar uma linguagem jovem? Quero. Então, é ele que tem que desenvolver essa linguagem. Então, o jovem precisa participar com isso. E trago para vocês a minha experiência pessoal. Eu era evangelizando da Sandra aos 13 anos de idade. A Sandra me chamou e disse assim, próximo sábado, lá em casa, nos próximos 4 meses, nós vamos estudar a reencarnação com Leon Denis. Eu sempre fui muito obediente, sábado eu estava na casa dela. Começamos a recolher os textos, começamos a preparar os conteúdos, começamos a estudar, a fazer as anotações. Eu comecei a aprender como é que Sandra estudava e selecionava texto, porque eu estava fazendo com ela, a aprender a grafar, a fazer resumo de texto. E ali nós fomos. 4 meses, selecionado o texto, estudado o conteúdo, agora nós vamos aprender a fazer conteúdo. Vamos falar para um público jovem, que vai ter o conteúdo tal, o conteúdo tal, o conteúdo tal, e eu assim me achando o máximo. Porque eu ia participar de um encontro de jovens coordenado pela Sandra, e eu ia de assistente dela. Preparamos os cartazes, aprendi a preparar cartaz, e começamos a fazer comentários e trabalhar com aquilo aqui, joia, tudo pronto. Fomos para Recife. Chegamos em Recife, um monte de jovem reunido, aquela coisa toda, né? Assim, todo empolgado, todo sensibilizado, hora do estudo. Vamos dividir em 2 turmas. Aí
2 turmas. Turma de cá vai ficar com Sandra. Turma de cá vai ficar com André. Hein? Sandra olhou para mim e fez assim. Eu falei, mãezinha? Eu? Assim, você não preparou o material? Não era para você, não? Não, meu filho, eu não vou usar material, não. Esse era para você. Pode levar. Quem foi que preparou o tema? Foi ela. Comigo. Então, eu fui para lá e eu tinha propriedade porque eu tinha segurança que ela me deu dentro do processo. Entendem como é a dificuldade? A gente tem errado na hora que a gente está dizendo assim, Malena, você é jovem, toma aqui, faça isso, 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 tchau. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não estou ali acompanhando para dar o preparo. E a gente tem errado quando a gente diz a coisa, Malena, a gente tem que escrever a reencarnação. Então, pegue o pincel, abra o cartaz, escreva A, espaço, R. O E é assim, ó, Malena. A gente põe um tracinho em cima, desce um tracinho embaixo, bota outro tracinho e traça um no meio, tá? Esse jovem vai querer participar dessa atividade? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, você é um idiota, tá? Eu estou aqui para tentar salvar você. Não é esse processo de relacionamento com o jovem. Então, nós precisamos aprender a integrar o jovem e integrar parte do respeito que eu tenho que ter com ele. Quando eu cheguei na evangelização, na FEB, eu achei muito curioso, porque os evangelizadores davam aula para crianças do 3º ciclo. Sabe, assim, aulinha sobre o corpo, cuidado corporal, atenção, tarará, tarará, tarará. Como eu era um evangelizador novo, eu perguntei assim, nome, formação. Juventude 3, meninos entre 18 e 20 anos de idade, 3 estudantes de medicina no 2º ano de medicina, 5 engenheiros, 4 advogados em vias de se formar. E eu tratando eles feito idiotas. Qual é a ação? Próxima aula, subiu a barreira do tema. O assunto já começou a chamar a atenção deles. Opa, peraí. Então, a gente precisa começar a interagir com o jovem, dando a ele esse espaço de trabalho que precisa ser feito. Esse é o trabalho que precisa ser feito. Junto com as outras áreas, também. Mas dentro da área da comunicação, a gente pode trabalhar com isso. Falei para vocês da experiência do seu jovem espírita. Quem é que está conduzindo o seu jovem espírita? Maria Clara. Coordenadora mais jovem que eu tenho dentro da área de comunicação. O que é que ela faz? Ela tem o tempo da linguagem, ela tem o tempo da necessidade, e eu contribuo com ela, fazendo as preparações, acompanhando o que está acontecendo, mas está lá, bem entregue dentro da expectativa do trabalho como um todo. André, dentro dessa temática abordada pelo Vitor, né, eu percebo, dentro da nossa região, uma preocupação dele, que é nossa também, com relação a essa questão do jovem. A gente vê uma preocupação do DIGI, na realidade, uma superproteção. Nós até comentávamos sobre isso, eu tenho sobrinhos que participam da Juventude Espírita. Eu fui surpreendida com uma fala da minha sobrinha, quando ela falou assim que, por exemplo, numa viagem para o encontro, eles não poderiam cantar outras músicas que não fossem músicas espíritas. Quando a gente estuda o Evangelho, né, a obra, mesmo lá o tema, né, onde é abordado o homem no mundo, os espíritos nos falam que a gente está convidado a conviver com espíritos diferentes, espíritos exóticos, e esse é o nosso papel do mundo. Eu entendo, às vezes, que existe também um discurso conservador, ortodoxo, dentro do movimento estabelecido, que quer, assim, blindar o jovem de não transitar por outras searas. E eu entendo, assim, que existe uma grande importância. Eu fui participante do movimento espírita aqui do Paraná. A gente cantava Legião Urbana nos intervalos. E isso enriquecia muito também a nossa situação. Eu vejo assim que existe uma blindagem no sentido que é preocupante. Fala assim, não, o jovem só ouve música espírita, ele só assiste filme com a temática espírita, assim, perdendo sua oportunidade, né, de outros aprendizados. Pai,
não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa é uma abordagem diferente. Nós precisamos estar com o jovem, e aí há um aspecto que a gente precisa ter muita atenção. Nós limitamos a atividade da evangelização à sala de aula. Esse é o grande erro que nós temos cometido. A evangelização começa na sala de aula, mas ela só se completa na convivência. Enquanto eu não conseguir ter uma convivência com o jovem, o que eu chamo de convivência de jovem? Você é evangelizador. Quantas vezes o jovem frequentou a sua cozinha? Nenhuma? Nenhuma. Então você não conhece esse jovem. Você está instruindo, dando referências para ele, mas você não estabeleceu vínculos com ele. Você não estabeleceu relações com ele. Quando o jovem está com um problema, ele lhe procura? Não? Não. Por que ele não lhe procura? Porque ele ainda não confia em você. Então você ainda não está no papel de um evangelizador confiável para que ele possa dizer: estou com um problema, posso falar com você? Posso. Mas não queria que falasse com meu pai, não. Tá, tudo bem. Tudo bem. Eu vou lhe ouvir, porque a gente tem um comprometimento em torno desse assunto. Ok? Então, eu preciso ter com o jovem um processo de vivência. Quando tem um processo de vivência, eu não preciso dizer a ele que música ele tem que cantar ou que música que ele não tem. Porque ele já está inteirado disso. Eu o empodero deste conhecimento. Porque ele passa a ter bom senso de dizer: essa música a gente pode cantar, essa aqui não é conveniente. Por quê? Porque eu disse a ele que não era para fazer? Não, porque eu dotei ele do discernimento necessário para que ele pudesse trabalhar com isso. Acaso não é esse o nosso papel? Então, é aí que nós temos falhado. Porque no momento em que eu quero conduzir, eu retiro do outro a responsabilidade e a autonomia do seu livre-arbítrio. O jovem está à busca de autonomia e de livre-arbítrio. O que é que eu tenho que dar para ele? Os elementos necessários para ele tomar essa decisão. Os elementos que fundamentam essa conduta para ele. E aí ele saberá fazer isso com um ponto de vista bastante diferente. Não, eu só gostaria de comentar que eu sou coordenadora de juventude e não é essa a orientação do DIGIFEP, que eu acho que tem uma participação muito bonita no estímulo ao protagonismo jovem. E então, assim, é exatamente isso que você falou. Não é dizer o que o jovem vai ouvir, mas ele criar nele esse discernimento, que ele saiba o que é conveniente ele ouvir, inclusive no encontro de jovens, né? E nós temos os nossos encontros interestaduais no Carnaval, e aí a gente vê onde tem uma presença. Eu falo pela Interregional Oeste, né, que compreende a região de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Palotina, Toledo, e que a gente coloca muito o do mundo, entre aspas, né, esse do mundo, dentro do encontro, para que justamente eles saibam fazer essas escolhas no mundo. E aí, sobre o protagonismo jovem, eu vou passar para a Camila, que ela é um bom exemplo disso. Eu ainda sou jovem, tá? Não, conversando com a Sheila, eu acho legal compartilhar, porque eu tive o grande privilégio de nascer em berço espírita, então eu tenho esse exemplo desde sempre, né? Mas eu contei com essa confiança, inclusive um que está aqui, o Edísio, que sempre me puxou e vamos lá, vamos fazer, vamos gravar. E por eu ter estudado jornalismo, você falou assim, não adianta nada um publicitário ter o conhecimento e vir, né? Mas eu já era espírita e fui para a comunicação e juntou tudo, então foi bom assim para mim, foi bom para, né, a nossa área. Mas isso que foi o legal comigo, sempre tiver essa confiança de igual você falou, de empoderar. Você tem o conhecimento doutrinário? Não tem? A gente dá. E se você já tem, então vamos fazer, vamos trabalhar. E aí, né, uma supervisão, um suporte, né? Está no caminho, está certo. Então, hoje, eu dou aula para os bem pequenininhos na evangelização. Também é um desafio, assim, aprendo muito. Na minha casa também.
Estou na comunicação, estou em várias outras áreas, a gente faz um pouco de tudo, né? Mas é muito bom. E até falei para a Malena, nossa, muito feliz de estar aqui, porque a gente vê que, claro, tem muito a se fazer ainda, mas que, conforme a gente tem os instrumentos, a gente está fazendo, né? E, aos poucos, a gente vai melhorando esse trabalho. E fui evangelizando a Sheila. Com os meus 11 anos de idade, a Sandra me convidou para ajudá-la na Livraria da Fé. Foi o meu primeiro trabalho. Assim, além da evangelização, eu evangelizava as crianças e comecei a me envolver na atividade. E a Sandra, olha, a Sandra é esperta, viu? Porque quando eu cheguei lá, primeira atividade, primeiro dia, o que é que eu vou fazer? Ela disse assim, pega aquelas caixas, desce tudo. Eram as caixas com os livros novos que tinham chegado. Eu desci tudo, terminei, botei para ali agora. Agora você vai pegar cada um dos títulos do livro novo e vai ler a orelha dele. Por quê? Porque quando as pessoas chegarem aqui perguntando, olha, eu queria um livro que tratasse de tal assunto, você vai ser o responsável por fazer a indicação dos livros. Nossa, missão dada, missão cumprida. Eu comecei a decorar a orelha de livro. Eu lia tudo que era orelha de livro, esse aqui fala disso, 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 esse aqui fala disso. Olha, eu queria um livro, sabe? Tem aquele livro lá que fala sobre isso, assim, 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 assim. Tem aquele lá que fala assim, 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 assim. Depois eu gostei tanto desse trabalho que eu comecei a ler o livro para poder fazer melhores indicações. E eu não sabia que aquele processo foi a estratégia da danada para me fazer ler a literatura espírita. Me envolveu no trabalho. Enriqueceu o meu vocabulário, enriqueceu o meu conhecimento a partir de um convite singelo de fazer uma atividade que parecia coisa nenhuma. Então eu ia toda sexta-feira de noite, eu ia para a livraria, sentava, devorava os livros. Chegou o livro novo, pode perguntar a André que ele tem a orelha de cor. Porque era minha responsabilidade com isso. E isso é o quê? Isso é um voto de confiança. Isso é um envolvimento num trabalho que está dentro das competências que o jovem pode desenvolver e que começa a fazer para a gente uma estratégia para a formação do trabalhador juvenil, que vai criar, então, uma perspectiva de trabalho na casa espírita com base naquilo que ele sente que é responsabilidade dele. É diferente de eu dizer, olha, pede para você fazer, mas a responsabilidade é minha, tá? Então, se você sai do trabalho, o que você sente? Não tenho nada a fazer, eu não faço nenhuma diferença aqui. Não, o jovem precisa fazer que ele faz diferença dentro do trabalho dele. Esse é um ponto de atenção que a gente precisa trabalhar quando nós nos dirigimos ao público jovem. Algum outro ponto? Deixa eu te falar, vou te dar o microfone para todo mundo. Então, eu até fiz um desabafo na Interleste, eu acho que muita gente estava aqui, sobre a não participação dos nossos jovens, né? Que eles tudo que a gente oferecia e tentava, e não havia. Então, quando a gente sentou com as evangelizadoras e a gente falou, alguma coisa está errada, porque eu estive na Interleste e no sábado à noite, que era o jantar dos presidentes, eu ouvi tanto relato bonito, né, das outras casas, dizendo que, nossa, os jovens já fazem aulinha para os pequenos, a outra já fazia explanação do Evangelho, e os nossos não estavam fazendo. E isso foi uma coisa que me preocupou, né? E aí eu ouvi o relato de muitas aqui, né, e levei essas ideias. Então, o que nós fizemos? A gente pediu para as evangelizadoras, todo sábado, 15 minutos, está indo alguém, um trabalhador do setor da tesouraria, do setor do atendimento fraterno, mediunidade e comunicação. Todo sábado a gente vai 15 minutos falar de um setor da casa, para que eles conheçam como a casa é estruturada, né? Então, a gente conseguiu isso. E hoje, a aula de hoje, foram eles que prepararam para os pequenos. Então, quando eles se sentiram parte da casa, eles se sentiram à vontade também para trabalhar. Fantástico. Obrigado pela descrição desse processo. O que será desse setor de arte? Tá bom. Vamos começar dizendo o seguinte, esse setor ele surgiu a partir de uma demanda
das próprias federativas para que se estruturasse um modelo de comunicação de uma área que estava em ebulição e completamente desestruturado. Então, a FEB, o que ela fez para atender a essa necessidade? Identificou dentro do movimento espírita algumas pessoas que tinham vivência com isso. Então, o coordenador da área de arte, o Marcos Lima, é um ex-presidente da Federação Espírita do Paraná, um jovem cuja formação acadêmica é em música, que tem uma larga experiência com o grupo Acorde. E qual é a diretriz da área de arte nesse primeiro momento? Estudar. Compreender o que é a arte. E de que maneira o Espiritismo pode dar contribuições para essa arte. E aí é importante a gente entender o seguinte: os aspectos de arte não é fazer música, não é fazer pintura, não é fazer dança. É transformar o sentimento a partir destes elementos. Só que a gente não consegue fazer isso no improviso. Eu vou confessar uma coisa para vocês, a gente está assim na intimidade, pode falar, né, Malena? Não tem nada que me perturba tanto quanto música antes da palestra. Sabe por quê? Porque a gente não tem a atenção de preparar materiais com qualidade. Então a gente faz apresentações sofríveis. A gente cria materiais que são de arrepiar e chama de arte. Peraí, só um pouquinho. Como é que é a tradição artística religiosa? Imaginem vocês, Bach era um compositor da igreja. Ele passava a semana compondo as peças que ele ia tocar no culto no final de semana na Alemanha. Os requiems tocados na igreja eram feitos por compositores que estudavam isso. Você vai em qualquer igreja evangélica, dentro de uma tradição inglesa ou norte-americana, a primeira coisa que eles implementam dentro da estrutura com o jovem é o quê? Um coral que estuda música, uma banda que estuda música, que ensina composição, que trabalha com conteúdo. Como é que a gente quer fazer dentro do movimento espírita? Junta o povo aí, aprende 4, 5 acordes, e resultados, as nossas músicas têm quanto? 3 acordes, que é para todo mundo tocar. Eu brinco com isso, que a gente diz assim, vou dizer o que meu irmão diz, né? André, a gente tem que fazer música mais fácil, porque o povo não consegue tocar o que a gente faz. Eu digo não consegue tocar porque nunca estudou música. Então a gente prepara a música e prepara a partitura para tocar. E se você não tiver a partitura, você não toca a música. Por quê? Porque ela tem um conteúdo específico para trabalhar. Ah, mas isso é muito elitista. Não, isso não é elitização, isso é educação. Isso é um processo de aprimoramento. Então, nós precisamos incentivar um mecanismo pela arte que tenha um direcionamento educativo, não de qualquer tipo de natureza. E é essa preocupação que, se o movimento espírita não tivesse atenção com esse conteúdo, a gente ia perder o rumo desse processo. Por quê? Porque começou a surgir o trabalhador da arte espírita que faz comédia, que faz teatro, que faz não sei o quê, e ele está fazendo a arte espírita, mas ele não conhece o espiritismo. Ué, e está fazendo o quê? Qual é o conteúdo que ele está divulgando? Não, eu sou um artista do teatro espírita. É. Me diga aí os fundamentos do espiritismo. Eu não sei. E você está fazendo o quê dentro da casa espírita? Qual é a mensagem que você está vinculando com a arte com isso? O Meri sempre teve uma preocupação muito grande quando ele dizia assim, eu não quero a arte na área de comunicação. Por quê? Eu perguntei a ele, mas Meri, comunicação não é instrumento da arte? É, mas comunicação é comunicação, arte é arte. A arte pode ser utilizada como um veículo de comunicação, mas ela não é comunicação, ela é arte. Ela precisa de uma abordagem própria,
que a gente está querendo fazer? Está querendo estruturar fundamentos para essa área. Eu estou na esperança que a equipe que está conduzindo esse processo está lidando com isso, preparando documentos que vão subsidiar esse conteúdo do que é e do que não é uma arte espírita, para que a gente possa ter uma diretriz segura com relação a isso. E a preocupação ela é pertinente, por quê? Porque se a gente não construir isso, nós vamos perder o rumo e vai virar a casa da mãe Joana, no pior sentido da palavra. Então, é sim uma preocupação que a gente precisa ter com relação a esse assunto, porque não podemos transformar a arte num instrumento condescendente de expressão de qualquer tipo de coisa, porque nós estamos lidando com sentimento. Eu gosto muito da abordagem de Platão com relação à música. Na Academia de Platão, você não podia ter contato com a música antes dos 20 anos de idade. Todo o processo educativo, ele reservava a música para que você tivesse contato com ela quando você tivesse maturidade. A explicação do filósofo é interessante. Assim, música mexe com as emoções. Então eu não posso expor quem está imaturo a um conjunto de emoções que ele vai trabalhar com isso daqui. Então amadurecia e favorecia no momento do uso desse aspecto daqui. Nós precisamos compreender essa dinâmica. Passamos a tarde mostrando isso para vocês. Tonalidades, a exploração do conteúdo musical. Olha, essa música foi feita para explorar esse sentimento, essa música foi feita para inspirar tal coisa. Como é que a gente tem feito o trabalho da música na Casa Espírita? 3, 4 acordes, encaixa a letra que dá naquela melodia que é os acordes que a gente sabe tocar. Qual é o resultado disso? Desculpa, um desastre. É diferente quando você pega as pessoas que estão cuidadosamente situadas para uma perspectiva disso. Vou dar um exemplo para não falar de Alexandre Siqueira simplesmente. Tim e Vanessa. Gladstone. O que é aquele conteúdo de música? O Gladstone, antes de se debruçar sobre uma letra, ele passa 6 meses estudando o tema. Extrai, resume, conteúdo e tal, bota na letra, pronto. Ali tem um estudo pronto. Chega o Tim, com base no conteúdo que a letra tem, ele vai procurar uma musicalidade que traga a ambientação para aquele processo. Quando você ouve, você está transportado para as páginas da Boa Nova. Por quê? Porque o instrumento foi utilizado para alcançar aquele objetivo. É diferente do modo como a gente faz de qualquer jeito. Então, é preciso ter uma atenção. Mas a gente tem que confiar na inspiração. Ótimo, tem que confiar na inspiração. Mas tem que confiar na transpiração também. E transpiração significa dedicação, estudo, conhecimento. Quer trabalhar na área da música? Quero. Vamos estudar música? Não. Então não te mete com isso. Eu tenho ouvido de algumas pessoas assim, não, mas aí a gente vai criar um processo elitista. Gente, a Colômbia teve uma experiência musical. Vocês lembram como era a Colômbia por conta do processo do tráfico, né? Você sabe como é que foi resolvido o negócio lá? O governo pegou professores e maestros especializados em música, alocou-os e financiou projetos musicais nos ambientes mais pobres, mais difíceis. Criou orquestra sinfônica, investiu em sensibilidade e transformou o país. Por quê? Porque o jovem passou a educar os aspectos de sensibilidade. Isso não para na sensibilidade. Isso afeta o modo como ele raciocina, isso afeta o modo como ele seleciona as coisas. Esse é um processo de educação integral para o indivíduo em todos os aspectos do trabalho. É nisso que nós precisamos investir. Vamos ter sucesso com isso, Malena? Não sei. O tempo dirá a respeito disso. Mas é uma perspectiva que a gente precisa olhar com atenção. Por quê? O que Bezerra nos diz? Não vamos temer o encontro do espiritismo com as diferentes zonas das opiniões, dos conteúdos do trabalho que tem lá. Mas eu preciso ir para lá com responsabilidade. Eu não posso fazer de qualquer maneira. Então, o que eu temo hoje, dentro do movimento espírita, é a gente achar que a gente pode dar pitaco em tudo que é diária, sem ter o preparo dentro das áreas. Então, eu arrepio quando eu vejo, por exemplo, palestrante espírita falando de salto quântico.
Chega a me dar um frenesi. Por quê? Amigo, você sabe o que é um salto quântico? A quântica é uma área da matemática que usa instrumentos de representação muito específicos para lidar com a teoria de captura de fenômenos da realidade. Eu não sei o quanto a gente pode usar isso dentro da doutrina espírita de qualquer maneira. A gente fica se apropriando de conteúdos e usando de qualquer maneira. Está errado. Porque se você não sabe o que é, os espíritos estão dizendo isso. Questão número 3 do Livro dos Espíritos. Podemos dizer que Deus é o infinito? O que é que eles dizem? Definição incompleta. Não se pode definir uma coisa que não se sabe usando outra que se sabe menos ainda. Isso é uma lição de referência para a gente. Você sabe o que você está falando a respeito disso daqui? Nós tivemos um orientando que queria falar sobre informação quântica. Queria fazer uma tese de mestrado sobre informação quântica. Eu adorei. Eu digo, topa orientar com relação a isso. Pegamos a orientação dele. Bom, o orientador tem a possibilidade de encaminhar o aluno para fazer as disciplinas que têm a ver com a área dele. Mandamos ele para o departamento de física. Quer fazer informação quântica? Quero. Vai estudar mecânica quântica lá. Quando você estiver capacitado para estudar mecânica quântica, você volta para tratar o assunto de informação quântica aqui. Eu não sei porque que ele abandonou o curso. A gente tem que ter uma visão clara a respeito de onde é que nós estamos nos metendo com isso. E eu quero chamar a nossa atenção a respeito disso. Comunicadores em especial. Porque às vezes a gente quer se meter a fazer umas coisas de improviso e faz umas coisas tenebrosas. Então, quer aprender, quer lidar com o assunto? Quer. Para, tira um tempinho e estuda. Capacita-se com aquilo dali. Vai usar uma ferramenta? Vai. Aprende a ferramenta. Vai usar uma técnica? Vai. Aprende a técnica. Vai usar arte com isso? Vai. Aprende a arte com isso daqui. Para quê? Para que a gente possa dar consistência. Isso não é difícil, não é complicado a gente achar gente que entenda daquele campo para trocar ideias, para ver o que está acontecendo. Então, nós precisamos ter essa relação no modo como nós vamos trabalhar com isso.